dos que estão aí se desfazendo, se desintegrando na família, destruindo seus lares. Mas, infelizmente, as nossas escolhas, infelizmente, o orgulho, né, as decepções, o egoísmo, leva a gente a esse tipo de ponto. Eu quero convidar a igreja a ler Mateus capítulo 13, versículo 30. Eu gostaria de ler o verso todo, o capítulo todo. Posso ler? O capítulo não, né, gente? O conteúdo, né? O assunto todo que começa no capítulo do capítulo 13, começa no versículo 24, a parábola do trigo e do joio. Lendo essa parábola, a gente começa a perceber que estamos na igreja, aí por isso que eu falei, né? Nós não temos que fazer parte desse índice, mas às vezes fazemos porque, como diz a parábola, aqui em nosso meio nós temos dos dois grupos, né? Trigo e joio. E a gente tem que saber lidar e conviver com com esses dois grupos. A verdade é que, assim, se você sabe quem é o joio, você teria a iniciativa de tirar logo o joio para não contaminar os outros? O que você acha? Você ia fazer igual a laranja podre no saco? Você iria fazer isso? Iria, né? E poderia, desculpa, né, irmão? Eu tô saindo do seu, né? Tô saindo do. Agora sim, né? Agora eu posso ficar aí no caminho, né? Então tá bom. E a gente poderia, por acaso, pegar o trigo junto com o joio e aí perder uma vida, perder uma alma, perder pessoas preciosas. Eu sei que a gente entende que a gente não deve se misturar, né, com pessoas que não têm a mesma doutrina, né, não têm o mesmo princípio que o nosso. Mas a gente sabe quem são as pessoas que têm atuado para atrapalhar o caminho do Senhor. Se você ver essas pessoas, né, quem critica, quem fica reclamando o tempo inteiro, quem fica botando defeito em tudo, para mim é um dos joios, viu, gente? Aí você vai pegar esse joio e vai fazer o quê? Vou tirar você da igreja. É assim que a gente tem que fazer? A Bíblia nos ensina que talvez a sua atitude, as suas orações pode fazer com que ele se transforme. Eu entendo que quando Cristo disse não arranque agora, para você não sair tirando, né, a semente boa, é mais uma demonstração do amor e da bondade de Cristo por aqueles que ainda têm oportunidade de mudar, não é? O Senhor não deu chance para a gente é perfeito? Não. Ele deu chance para a gente, ele vem dando essa oportunidade para a gente. Cada amanhecer, cada dia que a gente está aqui com vida, com saúde, é Deus renovando a sua misericórdia e nos dando a oportunidade de melhorar, nos dando a oportunidade de ser diferente, né? A mesma coisa pode acontecer com o joio, eu penso eu. Ele pode estar dando essa oportunidade, né, para o joio. Mas vamos ler lá no capítulo 13, versículo 24. Esta foi outra parábola que Jesus contou. Verso 24. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Ele colocou semente ruim? Não. Ele escolheu boas sementes para jogar no campo. Enquanto os servos dormiam, o inimigo veio e fez o quê? Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Sabe aquele cara que chega, joga o fogo na lenha e, né? Traz os problemas e ó, dá-se embora. Cada um se vira aí para resolver o BO. Assim foi o inimigo das nossas almas, né? Trazendo esse, essas, esses comportamentos inadequados nas sementes que eram boas. O inimigo veio, semeou, jogou o joio no meio do trigo e foi embora. Verso 26. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram:
O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio, então? De forma assim, bem precipitada, né? O servo, confuso, né? Queria que tirasse logo o joio ali naquele momento. Mas o Senhor, o seu agricultor, respondeu: não. Se tirar o joio, você pode acontecer de arrancar também o trigo. Deixa os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos cefeiros que separem o joio, amarre nos feixes e queime. Depois, guardem o trigo no celeiro. Veja que o servo estava bem confuso, doido para arrancar o joio ali. Mas o Senhor disse o quê? Paciência, tenha paciência. Você já tentou arrancar o mal pela raiz alguma vez? Você já tentou falar assim, não, eu não vou fazer, vou evitar, né? Vou evitar antes que o negócio comece a feder, né? Costuma dizer isso. E às vezes o pastor costuma dizer, né? Tem problema que não tem como ser solucionado, ele fala, né? Tem problema que se você colocar mais solução no problema, o problema cresce. É assim ele diz. E ele não está errado, não. Em vez que a gente tenta resolver uma situação e a gente acaba piorando tudo, né? E assim nós estamos agindo o quê? Confusos, sem paciência, sem a bondade a paciência de esperar Deus conduzir. Foi isso que aconteceu hoje de manhã. Eu tentando resolver um probleminha que nem tinha acontecido. Foi ou não foi? Queria estar aqui, né? Estar nesse momento pregando. Mas estava preocupada porque temos outras atividades também lá. Mas na hora que você diz assim, o Senhor sabe. E o Senhor pode conduzir todas as coisas. É assim que nós precisamos ser. Ter um pouquinho mais de paciência. A bondade é o brilho silencioso do reino de Deus. Esse é o nosso fruto de hoje. E esse fruto, ele precisa ser exercido com mais silêncio, com mais, né, paciência. Às vezes a gente quer exercer a bondade para que chame todo mundo a atenção e veja, olha, eu estou aqui sendo bonzinho. E esse bonzinho não vem do servo verdadeiro do Senhor, que conduz com o Espírito Santo. O grande, a grande escolha, a bondade é uma escolha que evita, que ativa, né, de cada um semear a esperança, mesmo tendo joio no meio, e tendo dúvida, e tendo injustiça. Conta uma certa história de que um homem, ele estava suando, gente, cansado. Porque ele estava querendo empurrar o burro, o bezerro até o curral. E o bezerro não ia. O bezerro não queria sair do lugar. E ele sofria. E ele já estava nervoso, sabe? Eu lembrei da jumenta do Balaão, né? Oh, é Balaão? É Balaão. E que ele estava querendo que a bichinha se movimentasse e ficou nervoso. Eu lembrei dessa história na hora que eu estava lendo essa outra ilustração. E ele estava ali, cansado, e empurrando, nervoso, e sem paciência. E poderia até ter saído algumas palavras feias, né? Como a gente diz para as crianças. E aí estava irritado. E nada fazia com que o bezerro saísse do lugar. Você ficaria nervoso? Ixi, quando é o carro que não pega? Quando é a moto que não sai do lugar? E aí? Quando é a máquina de lavar que não funciona de jeito nenhum, você faz o quê? Você entra em desespero, você começa a ficar nervoso e fazer com que aconteça o coisa assim, funcione de qualquer jeito. E aí a gente acaba piorando a situação, não é? Mas, no momento assim, de repente, inesperado, apareceu uma menininha, humilde, com paciência, se aproximou do bezerro, colocou o dedo na boca do bezerro e o resumo da história, o bezerrinho acompanhou ela,
muita tranquilidade e obediência até o curral. Né? O que a gente aprende com isso, né? A paciência, né? A bondade faz a diferença. A bondade, ela guia com ternura, onde a força desiste. Isso é incrível. E quando nós entendemos que bondade cresce em campo misto, aí você não vai ter preocupação com joio. Seja bondoso, seja carismático, seja atencioso, mesmo com quem não merece. Se o joio e o trigo estão ali junto, Deus não arrancou, por quê? Por que o Senhor não arrancou o mal pela raiz de forma imediata? Você já parou para pensar nisso? Por causa da sua bondade, da sua paciência e de que eu preciso entender quem é Deus, mesmo com o mal aqui por perto. Porque Deus, ele vai se mostrar cada vez mais para nós no seu caráter. Vai mostrar para a gente quem ele é e quem que ele quer que nós nos tornemos. Porque quem anda com Cristo fica semelhante a ele. É difícil para a gente? É um pouquinho, porque a gente trabalha muito na base do humano, né? E a gente precisa voltar-se mais para o Espírito Santo, porque ele diz: sede santos como eu sou santo. A bondade de Deus, ela é longânima, ele espera. Por que Jesus não veio ainda? A gente se pergunta constantemente, mas pense, se Jesus tivesse vindo, meu filho já estaria salvo? Eu já estaria salva? Como que seria a vida do meu amigo, do meu irmão, se Jesus já tivesse vindo? Será que eu estaria com ele lá na eternidade? E ele está dando esse tempo de paciência para nós. E é nas provações que a gente vai desenvolver essa transformação, sabe? Não é na bondade, na bonância, não, tá, gente? Não é na bonância, não é você vendo as coisas boas na vida, né? Só sem problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum contratempo. É na provação que nós vamos sendo transformados, purificados. É em base do fogo, né? Do fogo da provação ali que nós vamos sendo modelados, purificados. E isso, e nós, através dessas situações que nós passamos diariamente, desenvolvemos o caráter de Jesus. E aprendemos a ser bondosos e pacientes. Bondade é ser trigo, mesmo no meio do joio. Ser bom onde tudo é bom é muito fácil, não é? Onde está tudo bom, ser bom para mim vai ser fácil. Mas é muito fácil, mas o difícil é ter compaixão com pessoas que não dá para ter compaixão. Com pessoas que só sabem semear espinhos. É ou não é? Eu tenho dificuldade. Eu vivi uma época na escola, eu trabalhava no Colégio Adventista Cidade Ademar. Na época, eu era cantineira na escola. Eu fui zeladora, eu fui monitora, eu fui cantineira, eu fui auxiliar de classe, fui professora e parei por aqui. Porque eu não quero mais saber de mais nada para frente, não. E quando eu trabalhava lá, tinha um diretor que era um pezinho de joio. Era um pé, não era uma semente assim, era um pé assim bem gigante de joio na minha vida. E eu chegava em casa, eu chorava todo dia por causa desse homem. Eu chorava todo dia por causa dele. E eu olhava para ele, eu tinha um desespero de olhar para ele, de chegar perto dele. E quando tinha que ir na sala dele para uma DR, Jesus, o coração ia eu ia tremendo de raiva que eu tinha. E aí meu marido falava assim: amor, não fica com essa raiva assim, não. Mas amor, ele não contribui, amor. É muito difícil amar um homem como esse. Por quê?
Amar pessoas boas é mais fácil, não é? E ele, então, ore, meu amor. Ore, mas não dá para você ficar carregando isso no seu coração, não. Depois Jesus volta, ele vai ser salvo e tu fica aí perdido só por causa desse sentimento. Aí quando ele colocou isso na minha cabeça, eu fui refletir. E é verdade. Às vezes ele pode estar fazendo o que ele fazia comigo de uma forma que ele foi programado ou ensinado ou instruído, e eu não sabia que isso não era, né? Não sabia o porquê. Mas a verdade é que comecei a orar. Eu falei para Deus, falei, Senhor, tu tá vendo que não tá fácil para mim, não. Eu não tô conseguindo amar esse homem, não. A vontade que eu tenho é de sumir na lá para não ver a cara desse homem. Me ensina a amar, pelo amor de Deus. Ele nunca falava comigo, Patrícia, com, com leveza. Ó, vai dizer aqui. Ó, é assim, assim. Ele só falava comigo desse jeito. Eu falei, gente, a pessoa não tem nem gentileza de conversar com você. Como que eu consigo amar, meu Deus? Eu tive que desenvolver isso. E graças a Deus eu pedi a Deus antes dele sair, para ter tempo de conseguir pedir a ele perdão e falar para ele como eu me sentia, porque isso foi importante para mim. Eu expressar, olha, sua maneira de falar, de fazer, eu não sei com as outras pessoas, mas a mim o senhor me incomodou demais. Eu não suportava nem olhar para sua cara. Mas a verdade é que eu orei para que Deus me ajudasse a amar o Senhor do jeito que o Senhor é. Foi. Amar o Senhor, porque não é fácil. Ele olhou assim. Mas por quê? Eu falei, o Senhor não é suportável, não. O Senhor é insuportável. Foi direto e reto. Eu não vou mentir para vocês. É exatamente desse jeito. O Senhor é um cara insuportável. Mas eu pedi a Deus que tinha amado. Porque eu não aguento. Eu não aguento o jeito que o Senhor é. E ele foi e falei, poxa, ninguém nunca teve coragem de falar assim comigo. Eu falei, pois é, Deus, além de me dar amor, me deu coragem de falar com o Senhor. Porque eu não tinha. Ele falava comigo, eu, uhum, eu não conseguia abrir a boca. E isso trouxe para mim uma reflexão. Daí em diante eu comecei a refletir. Às vezes as pessoas me incomodavam, me trazia dificuldade de relacionamento. Eu comecei a ter essa reflexão. Senhor, eu tenho que entender que ela é um ser humano como eu sou. E quem foi que disse que eu também nunca tive uma atitude de magoar e ofender a outra pessoa? Eu também não sou uma pessoa certa, perfeita. E as pessoas, elas também são obrigadas a me aceitar e me amar como eu sou. Então, o senhor faz 3 serviços por mim, pelo nome de Jesus. Eu falava assim, né? A conversa com Deus é desse jeito, tá, gente? O Senhor faz 3 coisas para mim. Me ajuda a ser diferente, melhor pelo meu próximo. Me ajude a ter amor, independente de quem a pessoa seja. E me ajuda a ter sabedoria e paciência de que às vezes a pessoa está sendo tão ofensora comigo que ela não está nem percebendo porque ela carrega também seus problemas. Eu carrego meus problemas. Às vezes eu podia, às vezes eu explodia com as pessoas na igreja, não é porque eu estava com problema com ela, é porque o problema estava comigo. Mas inconscientemente a gente tem que explodir com alguém, não é? E aí a gente vai ofendendo. Talvez esse meu amigo agora, né? Que esse dia eu encontrei com ele, o senhor tá bem, professor? Tá bem, graças a Deus, né? Então, assim, às vezes esse meu amigo, ele tinha uma dificuldade de saber conversar, porque era uma coisa que ele podia ter de problema com ele mesmo. E a gente não conhece. Então, pensa bem antes de você tentar jogar o joio lá fora, entendeu? Porque às vezes ele não pode ser o joio, ele pode ser um trigo que está ali lutando para não viver no caminho do Senhor igual a você. E isso é bondade em meio ao trigo, ou em meio ao joio, né? Isso é ser bondade do trigo em meio ao joio. O joio era o bom, o bem é semeado.
É colheita invisível, mas é uma colheita certa. Muitos acham que fazer o bem sem retorno é perca de tempo. Observe uma professora do pessoal do infantil da igreja. A da Andréia, né? Que é aqui agora? É. Andréia, tu faz o seu serviço, você vê a recompensa hoje com as crianças? São sementinhas que você está plantando. Mas aí você pensa, não vejo resultado dessas crianças, gente. Eu vou desistir. Não, não dá não para mim não, trabalhar com esses. Aí eu vou trabalhar com os adolescentes. Os adolescentes é no mesmo, gente. Você não vê o resultado assim de forma imediata. Mas a sementinha que você planta ali tem uma colheita no final. Tem uma colheita. Eu lembro quando eu era do Ministério Infantil na Bahia. As criancinhas que me acompanhavam, eu não tinha filho, mas esses meninos todos eram meus filhos. Eles iam para dentro da minha casa brincar de bola dentro de casa, brincar de massinha, fazia tudo dentro da minha casa. A minha casa era área de recreação. Quebraram até a minha foto do meu casamento na estante, de tanto que jogava bola. Na Bahia, você tem a parede assim que não vai até o teto. É meia parede, só para dividir, assim, né? Eles jogavam bola de um quarto para o outro, entendeu? Aí, se pegasse, beleza. Se não pegasse, as coisas se viravam. E assim eram essas crianças comigo, na época que eu era do Ministério Infantil. Eu não via o resultado naquele dia. Aí, quando foi outro dia, eu morando aqui em São Paulo, eu fui visitar a igreja. Quando eu cheguei lá, uma dessas crianças, diretor de sonoplastia. Outra dessas crianças, diretor de tesouraria. Outra dessas crianças, líder do Ministério da Criança. Outra dessas crianças, líder do louvor. Eu fiquei encantada. Eu falei, eu cheguei ainda a ver o resultado de vocês. Eu cheguei ainda a ver. E eles chegam na hora que eu chego na igreja, vem todos para cima de mim. Vocês viram aqui ontem também, né? A alegria que eles têm de vir até mim. Então, esse é o resultado do nosso trabalho que você só vai ver. A colheita é lá no final, gente. Por enquanto, sem ver o resultado, seja bom o quanto você puder. Seja generoso. Seja atencioso. A bondade é a linguagem dos fortes que escolhem não gritar. É a estratégia de Deus para vencer o mal. Não com espada, mas com sementinhas. É aquilo que o André falou. Planta sementinha. Ainda que o joio e o trigo cresçam juntos, só um será útil. Só um será salvo e só um vai alimentar. Só um será escolhido e recolhido. Na arena da decisão, agora é a sua vez. Você pode escolher ser semente ou ser obstáculo. Você pode ser o braço que empurra o burro ou o dedinho que guia. Você pode ser aquele que jamais esquece que o evangelho é mais incrível quando ele é vivido, não pregado. Viver prega mais do que falar. A colheita abundante só começa quando nós somos bons com quem não merece. Jesus semeou com lágrimas, regou com sangue e confiou na colheita eterna. E você? Você vai fazer o quê? Vai tentar arrancar o joio junto agora? De imediato? Agir de forma precipitada? Sem saber o que vai fazer? A vontade que eu tinha é de pegar aquele diretor e denunciar na associação. Eu ia tirar o joio lá rapidinho. Mas não. A paciência, a oração, a comunhão trouxe uma mudança, não na vida dele, pode ser que não, mas na minha vida. Semear, mesmo sem ter garantia de que ele vai ser transformado. É isso. Esse é o ministério de Cristo. O que Jesus fez, ele fez porque ele tinha tanto amor, como vimos ontem, que doeu. Você acha que ele sofreria todo esse amor novamente? Sofreria.
E Ele confiou em nossas mãos para que possamos demonstrar não só o amor de Jesus, mas também a sua bondade. Hoje, o Espírito Santo está chamando você. O Espírito Santo está chamando você para viver a bondade que vem do reino de Cristo. Uma bondade que não depende da recompensa. Uma bondade que não depende da atitude do outro. Uma bondade que depende daquilo que você acredita e daquilo que você vive, que é Jesus em sua vida, em seu coração. Quem você precisa tratar com gentileza essa semana? Daqui para frente, quem você precisa falar com ela do amor através da sua vida? Qual é o bezerro que está resistindo? Qual é o caminho que você precisa ajudar a conduzir? Qual é a forma que você vai escolher? Qual é o bezerro que precisa só do seu gesto de ternura? Que tal abraçar esse evangelismo da bondade hoje? Esse é o convite de Cristo. Filhos, sede bons conosco. Sede amáveis como eu sou. Durante essa semana, você vai aprender sobre esses frutos. Mas o Senhor quis começar pelo amor e pela bondade. Ele quis começar porque esse é o ponto inicial. Se não é com o amor, a gente não consegue fazer nada. Quando eu me comprometo a servir ao Senhor com os meus dons e talentos na igreja, e eu faço além do que as minhas forças estão pedindo. Porque nesse momento tem uma dor que está muito forte aqui no meu joelho. Mas eu tive que correr. Eu tive que caminhar. Eu tive que fazer uma palestra no meio da chuva. E eu tive que vir aqui, subir aquele morro com muita dor. Eu sei que você também carrega as suas dores. Mas quando você se prostra, se prontifica a estar assim, a fazer dessa forma, não é para você se agradecer, mas é porque o amor é muito mais forte. As meninas chegam para mim e dizem assim, mas você inventa umas coisas que você não aguenta. Eu falei assim, não tem problema. Eu só vou parar no dia que esse joelho não me permitir andar. Ah, mas as pessoas não te ajudam. Você inventou, agora vai ficar sozinha lavando os pratos? Lavo. Eu lavo porque eu lavo feliz. Eu servi a alguém. Eu fiz algo porque o amor que Jesus sente por você, irmão, é muito grande. E às vezes você não tem uma pessoa que tenha todo esse empenho para fazer alguma coisa por você. E se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não sirvo para servir ao Senhor, para subir ao Senhor. Esteja disposto. Escolha servir. Escolha estar à disposição. E cumprir o propósito do Senhor desse evangelismo. Convido a todos a orar comigo nesse momento, para que esse mesmo Espírito Santo desenvolva esses frutos no coração de cada um de vocês. Que não faça nada para seu engrandecimento, mas faça porque você ama e porque você quer ser bom. Eu sei, Senhor. Eu sei que cada um aqui tem muitas dificuldades, limitações, tem desafios a enfrentar. Eu sei porque todos nós somos teus filhos, todos nós somos seres humanos, todos nós temos vida.
E essas vidas que o Senhor nos deu foi para que cumpríssemos o teu propósito. Então eu entrego a tua igreja nesse momento em tuas mãos. Através dessa oração eu peço humildemente, Senhor, que eu não sou digna de falar para o Senhor sobre eles, mas o Senhor me escolheu para isso agora. E eu quero entregar nas tuas mãos esta igreja, esse teu povo, para que o Espírito Santo venha continuar abençoando, transformando e conduzindo para a santificação através da tua palavra, para sermos reflexo, refletir o Cristo que habita em nós e que as nossas ações sejam desenvolvidas por causa do amor e da bondade que o Senhor já fez brotar em nossos corações. Cada semente que for plantada, Senhor, possa sim ter a colheita certa e eterna na eternidade. Eu te louvo por todos aqui presentes. Eu te louvo por esta igreja, neste local, e rogo o teu cuidado e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou. Mais um protocolo, gente. Só para avisar que a nosso Ministério um agrado para vocês na saída. Quando vocês estiverem saindo, eu peço que vocês peguem um chá e um bolo. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.
Pessoal, a pregadora está à porta para cumprimentar os irmãos. Lucas, coloca eu sei em quem tenho crido para ver se vai. Coloca do antigo, tá? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou calmos dias vêm, se lutas eu terei, mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Vamos? Obrigado pela transmissão.